Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de aulas aqui no canal da Anclivepa São Paulo. Me chamo Júlia Francesconi, sou aprimoranda aqui no Hospital Público da Anclivepa e também sou pós-graduada pela especialização de cirurgia de cães e gatos. E hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o uso de flaps do músculo sartório para correção de defeitos na região abdominal e inguinal. E antes de dar início aqui na aula, queria deixar vocês bem à vontade para deixar qualquer comentário, qualquer dúvida que for surgindo aí ao longo da aula. Fiquem à vontade também para mandar mensagem no meu Instagram com qualquer caso. O @ é ju_francesconi. Bom, vamos começar. O uso dos retalhos musculares são indicados para defeitos que não podem ser aproximados de forma primária. Então, alguma hérnia inguinal mais crônica, com uma atrofia muscular, aí com um músculo um pouco mais friável. Então, nesses casos, é indicado aí o uso dessa técnica. Lembrando que é muito importante a gente ter um vasto conhecimento anatômico antes de aplicar qualquer procedimento desse. Então, é muito importante a gente saber de onde esse músculo tem a sua origem e a sua inserção. Muito importante saber qual vaso que faz a irrigação aí do músculo para a gente evitar lesionar essa irrigação. E também a inervação do local, para que a gente não lesione e prejudique a qualidade de vida aí do animal no pós-operatório. E falando mais especificamente sobre o músculo sartório, ele é indicado para defeitos que ocorrem na região hipogástrica, é muito utilizado também para eventrações,
eviscerações que ocorrem nessa porção hipogástrica e também hérnias inguinais, hérnias femorais e até mesmo ruptura de tendão pré-púbico. E só trazendo aí para vocês um comparativo, falando um pouquinho de hérnias e eventrações. Então, para ser caracterizado como uma hérnia, precisa ter o anel inguinal, que constitui aí no defeito muscular, o saco herniário, que é o que vai revestir todo esse conteúdo que está herniado, e o conteúdo herniado é o que vai definir para a gente um pouco a classificação dessas hérnias, tá? As hérnias podem ser classificadas em hérnias redutíveis, onde a gente consegue devolver todo esse conteúdo para a cavidade abdominal sem nenhuma dificuldade, e as hérnias irredutíveis, que são divididas em hérnias encarceradas e estranguladas. Então, nas hérnias encarceradas, a gente não tem o comprometimento vascular, então o conteúdo que está herniado, ele continua viável. Já nas hérnias estranguladas, a gente já tem esse comprometimento, essa isquemia vascular. Então, o conteúdo que passa ali pelo defeito, ele já pode sofrer uma necrose, já pode ter um comprometimento aí da função. E o conteúdo herniado também vai ajudar a classificar esses procedimentos como emergenciais ou de urgência. Um dos exemplos que eu posso trazer é se, por exemplo, a gente tem um estrangulamento de alça intestinal. Esse caso é classificado como uma emergência cirúrgica. Uma urgência cirúrgica seria um paciente que, por exemplo, tem a bexiga na hérnia, né, no conteúdo herniado, e a gente consegue sondar esse paciente. Então, a gente já consegue planejar esse procedimento cirúrgico com um pouco mais de segurança. Já nas eventrações e eviscerações, isso é um pouquinho diferente. Então, vamos classificar aí as eviscerações. Elas são descritas por uma ruptura onde a gente tem o conteúdo abdominal em contato com o meio externo. Já nas eventrações, esse conteúdo aí vai estar protegido, revestido pela pele, tá? E é muito comum a gente ter nesses casos aí de origem traumática, né? Geralmente atropelamentos ou mordeduras, e também é bem associado aí a casos de ruptura de tendão pré-púbico, por exemplo, nos cães, né? Onde essa musculatura abdominal, muitas vezes ela fica muito retraída e a gente não consegue fazer a aproximação primária desse defeito. E aí lembrando, né, sempre que um paciente chega em decorrência de um trauma, é muito importante a gente fazer essa estabilização inicial. Então, avaliar, fazer o XABC do trauma, né, avaliar se tem alguma hemorragia, avaliar vias aéreas e também avaliar se o paciente sofreu um trauma crânioencefálico, porque tudo isso é prioridade em decorrência aí das alterações que a gente faria a correção cirúrgica. E aí, passando um pouquinho, né, da anatomia para vocês. Então, a musculatura dos nossos pacientes é composta pelo músculo reto abdominal, pelo músculo oblíquo interno, oblíquo externo e transverso. E lembrando que o abdômen dos nossos pacientes ele é dividido em 3 porções. Então, região epigástrica, região mesogástrica e região hipogástrica, que é a mais importante aí para o conteúdo de hoje. E o anel inguinal, ele é composto por algumas estruturas, então nas fêmeas e nos machos nós temos as pudendas externas, a epigástrica superficial caudal e o nervo gênito femoral. Já nas fêmeas a gente tem o ligamento redondo e nos machos o cordão espermático. Aqui nessa imagem da esquerda a gente já consegue visualizar aonde está presente o músculo sartório. E um outro detalhe que é bem legal mostrar para vocês também é aqui nessa região, nos cães, está presente então o tendão pré-púbico, que eu citei anteriormente. E aí, relembrando, né, esse músculo ele participa aí de algumas funções nos nossos pacientes. Então, na adução da coxa, na extensão de joelho e na flexão das articulações coxo-femoral e femorotipo patelar.
E lembrando que quando a gente recruta um músculo para utilizar nesses retalhos musculares, a gente não vai ter alterações de marchas nesses pacientes, porque a gente tem outros grupos musculares que vão manter essa função da mesma forma. E essa é uma preocupação sempre muito grande dos tutores, né? Se a gente não vai prejudicar aí esse paciente a andar no pós-operatório. E aí, para diagnosticar esses pacientes, é muito importante que a gente faça uma anamnese completa. Esse diagnóstico é bem tranquilo de ser realizado no exame físico, né? Quando a gente faz uma palpação, uma avaliação adequada, a gente já consegue notar um aumento de volume local, que aí, né, necessita que a gente peça exames complementares para entender qual que é esse conteúdo que está herniado. E além disso, os sinais clínicos vão nos ajudar a definir o caráter de urgência ou emergência. Então, de exames complementares é muito comum a gente solicitar um ultrassom abdominal. Se esse ultrassom tiver o Doppler, também ajuda bastante a gente a definir se a vascularização está comprometida. E além disso, solicitar todos os exames complementares em relação a exames de sangue, hemograma, bioquímico. E uma outra informação é, nos pacientes que a gente tem a bexiga, né, herniada, nós podemos fazer também sempre um raio-x contrastado para avaliar também se teve alguma ruptura, alguma lesão aí do sistema urinário. Aqui nessa imagem eu trago para vocês como que funcionaria a aproximação primária de uma hérnia inguinal. Então, nós acessamos o local, avaliamos o conteúdo herniário depois de abrir o saco herniário, reduzimos tudo isso para o abdômen e fazemos uma aproximação primária aí dos músculos do oblíquo externo, do reto abdominal, do oblíquo interno e muitas vezes do transverso também. Já nessa imagem da direita, trago para vocês aqui um defeito, um caso que a gente pegou aqui no hospital público de um paciente que sofreu uma eventração traumática, tá? Então aqui a gente está com a pinça posicionada no defeito e no momento da cirurgia a gente julgou que não seria possível fazer uma aproximação primária, até porque isso poderia predispor a esse paciente ter uma recidiva na recuperação. Então aqui nessa imagem a gente já tem o músculo sartório recrutado. Nesse caso, a gente optou por utilizar a porção cranial e caudal para conferir aí um pouco mais de resistência pela extensão do defeito. E nessa imagem, a gente realizou uma incisão, né, completa, desde o defeito até o local de inserção do músculo sartório. Mas também pode ser feita uma tunelização, para que a gente não acesse toda essa região da pele. Então, a gente desinsere o músculo e tuneliza pelo subcutâneo, inserindo ele aí no local do nosso defeito. E como é uma cirurgia extensa, muitas vezes a gente tem aí a presença de espaço morto que vai predispor ao líquido inflamatório, ao seroma. Então, por conta disso, é bem importante também a colocação de drenos de Penrose, né? Sempre por fora aí da linha de incisão, onde a gente vai manter, avaliando claramente caso a caso, mas geralmente de 2 a 3 dias, dependendo da evolução do paciente. E os fios nesse local, geralmente nós preferimos os absorvíveis monofilamentares, e aí o calibre vai depender também do porte do nosso paciente, mas também pode ser utilizado o nylon. E aqui nós temos a imagem final, depois dos pontos de sutura aí do nosso defeito, né? Então aqui nessa imagem a gente consegue visualizar aí o ramo descendente da artéria femoral que irriga, né, esse músculo. Então a gente pode ver que ele está totalmente preservado, porque assim a gente não corre o risco de ter uma necrose aí na recuperação desse paciente. E lembrando, né, que em todo defeito aí em região inguinal, a gente deve manter um espaço para que todas aquelas estruturas continuem passando pelo anel inguinal. Então, manter um espaço para que a epigástrica, para que o nervo, tudo isso continue passando de uma forma que não prejudique esse paciente.
Então, no pós-operatório desses pacientes, é muito importante que a gente encaminhe para uma internação, principalmente esses pacientes que sofreram trauma, tá? A gente geralmente tem outras coisas que podem ter acontecido aí durante, né, esse evento, então muito importante mantê-los em observação, onde a gente faz um controle de dor adequado. Nesse momento a gente também já consegue controlar a quantidade de seroma, de líquido inflamatório ali na ferida, para avaliar o melhor momento para a retirada aí do dreno de Penrose, por exemplo. Já a antibiótico terapia vai ser avaliada caso a caso. Num caso, por exemplo, de evisceração, onde a gente tem o contato aí das alças intestinais, das estruturas com o meio externo, é muito importante que a gente faça aí antibiótico terapia completa, ou nos casos de mordedura. Mas, por exemplo, em hérnias inguinais, onde a cirurgia foi um procedimento limpo, não houve aí nenhuma contaminação, a antibiótico terapia pode ser feita apenas de forma profilática, né, geralmente utilizando uma cefalosporina de primeira geração, como a cefalotina, e isso pode ser aí descontinuado no pós-operatório, não tem necessidade de a gente manter aí geralmente por 7 dias. E claro que em todo procedimento nós temos aí algumas complicações que podem ocorrer. Nesse caso aí do uso de flaps, sempre existe a possibilidade de a gente ter uma recidiva. Muito importante a gente deixar isso bem esclarecido para o tutor que isso pode ocorrer. Além disso, também podemos ter a necrose dos flaps, caso a gente tenha lesionado aí a vascularização do local, ou até mesmo uma deiscência por conta de contaminação, né? Geralmente nos casos de mordedura é onde a gente tem o maior risco dessa possibilidade, por exemplo. E aqui cito mais uma vez a presença do seroma, frisando a importância aí da colocação do dreno de Penrose. E aqui, para finalizar, eu trouxe um resumo para vocês. Então, o uso dos retalhos musculares, geralmente, ele é de mais fácil acesso do que em comparação ao uso de telas de polipropileno, por exemplo. E ele já está menos associado, né, com a presença de infecções, fístulas e até mesmo a formação de biofilme, que prejudica bastante a recuperação aí do nosso paciente. E lembrando que é bem importante a gente ter um conhecimento anatômico vasto, né, de onde esse músculo vem, aonde ele vai se inserir. E aproveitando aí esse gancho, também quero convidar vocês para conhecer a nossa especialização em cirurgia de cães e gatos. Nessa aula eu falei um pouquinho para vocês sobre o uso do flap do músculo sartório, porém existem diversas possibilidades que a gente consegue usar nesses pacientes. Na pós-graduação a gente tem uma aula muito mais completa sobre as cirurgias reconstrutivas e é bem interessante que vocês conheçam também. E além disso, muito importante a gente lembrar e esclarecer para os nossos tutores que recrutar um músculo para uso, né, de retalhos musculares não vai prejudicar esse paciente no pós-operatório, principalmente em questão de mobilidade. Então, a gente recruta um músculo, porém, sempre existem outros grupos musculares que vão manter essa função aí na recuperação do nosso paciente. Muito obrigada por assistir a aula. Fiquem à vontade mais uma vez para deixar qualquer comentário, qualquer dúvida. A gente está à disposição aqui para esclarecer para vocês. E quarta que vem teremos mais uma aula aqui no canal do YouTube. Muito obrigada. Olá, meu nome é Beatriz Maltese, eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, na região de Vila Formosa, e hoje estou concluindo o meu curso de pós-graduação na Anclivepa São Paulo de cirurgia de pequenos animais. Então, eu estava realizando o curso de técnicas cirúrgicas, onde eu me apaixonei pela cirurgia e eu fui convidada a conhecer a pós-graduação, né? Me falaram sobre a pós-graduação e foi onde eu quis iniciar, né, esse curso maravilhoso que eu estou totalmente realizada. Ter a experiência com grandes nomes, né, na área da medicina veterinária, são grandes médicos, grandes doutores, e ter a aula com esses grandes nomes, eu acho que faz a maior diferença. Eles estão com a gente
É como se estivesse segurando a nossa mão durante as cirurgias, nas aulas práticas, eles dão um maior apoio, ensina do começo ao fim tudo muito bem. Então a gente se sente segura e confiante para realizar as cirurgias no dia a dia. Com certeza recomendaria. Bom, pela infraestrutura, né, por esses grandes nomes, por ter esses professores muito bons, ter uma peça anatômica ali fresca, que a gente consegue ver direito, né, a anatomia do animal, isso conta bastante. As aulas toda semana, as cirurgias que eles ensinam são cirurgias que a gente tem bastante contato, então eu acho que é um curso bem amplo e muito bom. Saio muito realizada e já vou concluir uma próxima pós-graduação aqui também.